Muito bem, vamos lá, meus amigos. Revista Espírita, mês de março de 1862, né? Nós já estamos no finalzinho dessa edição. Nós estamos na seção Ensinos e Dissertações Espíritas, e o tema que a gente vai abordar hoje é caridade para com os inimigos, para com os criminosos. Esse tema, para o nosso estudo, eu separei aqui um material que eu queria dividir com vocês. Ele é um artigo um pouco longo, para fazer aqui uma das introduções, porque Kardec coloca caridade para com os criminosos, problema moral. E esse subtítulo que ele coloca, um problema moral, é realmente algo bastante desafiador para a nossa sociedade, né? Principalmente por aquilo que a gente acompanha na mídia, de ver ali os crimes acontecendo, a violência urbana, a violência em guerras e conflitos que nós vemos. E o sentimento de caridade, ele é o último, se é que é pensado, mas ele se torna um dos últimos, uma das últimas virtudes que nós lembramos, porque o desejo de vingança é aquele primeiro, é aquele que prevalece, porque ele nos leva, né, sempre aquele sentimento de revolta, aquele sentimento negativo contra aqueles que praticam esses crimes contra nós, principalmente quando temos crimes contra a vida, né, crimes contra a integridade moral e física daqueles que são vítimas, né? Então, na verdade, os meios de comunicação sempre nos provocam esses sentimentos negativos, porque mostram o crime, nem sempre dentro de uma neutralidade, e nessa apresentação eles acabam exatamente procurando as vítimas, observando os sentimentos de revoltas que ela tem, mostra o criminoso, né, na sua versão, na sua pior versão de ser humano que ele é. Então a gente não tem muito tempo para poder pensar num sentimento diferente desse, que não seja, né, o do desejo de que aquele criminoso seja punido da forma mais severa possível. Né? Então nós temos ali, por exemplo, pessoas embriagadas no trânsito, temos ali atropelamentos, temos a violência deliberada com assaltos, com assassinatos, etc, etc. Então, quer dizer, a nossa sociedade, vivendo ainda nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos, nos mostra ali, infelizmente, essa pior face de todos nós quando nessa criminalidade. Porém, independente dessa criminalidade, nós tivemos o exemplo máximo que nós podemos acompanhar na própria história de Jesus, durante a sua prisão e a sua crucificação. Lembremos sempre, né, importante lembrar que a crucificação não foi ali uma execução exclusiva para Jesus. Ela era uma execução da época para aqueles criminosos, para mostrar para todas as pessoas o que acontece com aqueles que violam as leis romanas, né? Então Jesus foi foi executado pela lei romana, e acabou, né, nós acabamos guardando aquele exemplo como símbolo, né, do sacrifício de Jesus. Inclusive nós temos uma série que é bem interessante, que ela mostra uma personagem religiosa que se tornou um mártir, e ela foi enforcada. E o símbolo religioso nessa série era uma forca. Então as pessoas andavam com uma pequena forca pendurada assim no pescoço, ou então uma corda no pescoço, como símbolo da execução daquele mártir, daquele símbolo daquela religião, né? Então, Jesus foi crucificado, o instrumento de execução se tornou para nós um símbolo religioso, né, para as religiões cristãs de um modo geral. E aí então, olhando, quando Jesus diz, né, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem, traz para nós exatamente isso, mostrando o espírito num processo evolutivo, aqueles seres que não conseguiram ainda compreender o sentido de suas existências, os sentimentos mais nobres que se encontram em estado latente, né, pronto para se desenvolver, mas que ainda não começaram, né, a germinar. Portanto, ainda mostra o instinto primitivo, a agressividade, né, tudo aquilo que traz, né, dos espíritos ainda
nessa condição inicial da jornada evolutiva. E aqui então, quando nós temos uma mensagem como essa, caridade para com os criminosos, e Kardec coloca o subtítulo Problema Moral, é exatamente isso. Como é que nós podemos vivenciar o sentimento de caridade diante dessas agressões, dessa violência que acontece na nossa sociedade? Esse título aqui, dentro desse título, nessa sessão de ensinos e dissertações, nós temos duas mensagens. Essa primeira, caridade para com os criminosos, não os inimigos, para com os criminosos, ela se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item número 15. E quem assina essa mensagem é o Lamennais, o nosso querido instrutor. Porém, na sequência, nós tivemos uma mensagem do espírito Elisabeth de França, que ela era uma princesa na época da Revolução Francesa, e ela foi executada. E ela mostra toda a sua nobreza dentro dessa mensagem. Porém, é muito importante que nós conheçamos a história dela. Por isso que eu pedi para vocês, então, comentei com vocês agora que eu acho que vale a pena a gente ler um pouquinho da biografia dela, porque ela acabou se tornando uma santa perante a igreja, e conta a história dela. É um artigo de 2019, Madame Elisabeth de França. E é uma história bem interessante que conta quem ela é, qual era o contexto, como foi a sua execução. E aí então, quer dizer, como a gente sempre lembra, esses espíritos que trazem para nós os ensinamentos não são espíritos que falam da boca para fora, apenas dizendo palavras bonitas. Eles estiveram lá. Eles passaram por aquela experiência. E diante dessa experiência, eles trazem para nós a nobreza de terem vivido, experimentado e superado aquela experiência tão dolorosa aqui no nosso mundo material, em suas diversas situações. Então eu queria ler para vocês, a gente vai ler primeiro aqui com Lamennais, e depois a gente passa a leitura para a biografia dela. E depois, terminada a biografia, a gente faz a leitura da mensagem que ela trouxe, porque assim, conhecendo a personagem, conhecendo as circunstâncias, a mensagem vai ter para nós um significado muito maior. Então eu queria participar com vocês desse nosso ponto. Bom dia, embaixador. Então vamos lá, nós vamos iniciando aqui com a mensagem de Lamennais, que ele diz assim para nós. É uma mensagem breve, porém significativa, como sempre. Então, é colocado assim para nós. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Então esse é o problema moral que é colocado para nós. Então a pergunta é exatamente essa, Nós vemos então aquele criminoso passando por uma situação de perigo. Se nós formos ajudá-lo, nós corremos também risco de vida. Vale a pena o nosso sacrifício para sacrificar uma outra pessoa que nós sabemos que é um criminoso e que ele pode cometer outro crime depois que ele sair daquilo, ou é mais fácil nós simplesmente deixarmos que a natureza haja e que ele seja morto, que será um alívio para a sociedade? Essa segunda opção certamente é o que todos nós pensaríamos em primeiro plano, mas o problema moral foi colocado, e aqui Lamennais agora traz para nós essa reflexão. Vamos a ela. E vale a pena não apenas nós estudarmos aqui, mas depois do nosso estudo que nós mantenhamos viva essa lição, a chama dessa lição, para que nós passemos a ver o mundo de tudo aquilo que nós acompanhamos, como nós devemos agir dentro desse aprendizado moral, dessa jornada moral que nós estamos empreendendo, como nós devemos agir diante das problemáticas que o mundo vai trazendo para nós. Quando nós vemos a negligência, quando nós vemos muitas vezes a barbárie acontecendo, qual é o sentimento que nós devemos ter? Nós chegamos até a conversar ontem, falando sobre a relação entre espíritos superiores e espíritos inferiores, no caso dos malfeitores principalmente, os espíritos que ainda trazem a maldade no coração, que nós devemos olhar não pela perspectiva da vítima,
mas olhar na perspectiva também daqueles espíritos que são os mentores, que são os espíritos que tentam encaminhar aquele indivíduo encarnado ou aquele espírito ainda que traz essa maldade para esse caminho de desenvolvimento. Assim como nós, em algum momento da nossa história, também trilhamos por esse caminho, vivendo ainda esse primitivismo, vivendo ainda, né, esse comportamento egoísta tão primitivo, tão infantil, dentro da nossa caminhada evolutiva, né? Então é importante que a gente transfira do aprendizado que a gente vai ter hoje para a nossa realidade material. Ainda que a gente não consiga sentir tamanha caridade, que a gente consiga pelo menos anular o desejo de vingança, os sentimentos de ódio, de revolta, que nós ainda cultivamos diante dessas situações. Se nós conseguirmos pelo menos neutralizar esse lado negativo, nós teremos condições de, no futuro, trabalharmos melhor esse sentimento de caridade. Então vamos lá. Mais uma vez então, vale a pena? Será que poderíamos fazer isso? Salvar aquele criminoso? A resposta que se segue foi obtida na Sociedade Espírita de Paris, no dia 7 de fevereiro de 1862, pelo médium Sr. Didier. A questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir, e ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o. Portanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-los, salva-o. Então aqui Lamennais traz para nós essa orientação. Angelina, não tem nenhuma câmera ligada aqui, tá? Então deve ser só uma coisa rápida que aconteceu. Então aqui o que Lamennais coloca quer dizer que não procuremos ficar ponderando, raciocinando, tentando calcular os prós e contras diante de uma situação em que nós simplesmente podemos praticar a caridade. Então quer dizer, se nós podemos fazer, façamos. E deixemos que depois que Deus cuide do destino daquele espírito. Porque esse salvamento, naquele momento, né, a gente lembra que talvez seja uma situação hipotética que foi apresentada, ou talvez uma situação vivida por alguém nas relações ali dentro da sociedade, que acabou depois levando esse tema para ser discutido. Então, quer dizer, não questionemos se vale a pena salvar uma vida ou não. Se nós podemos fazer, façamos. Que depois esse espírito, que será tomado eventualmente ou em determinado momento por aquele sentimento de gratidão, por aquilo que ele recebeu, né? Porque a gente lembra que o fato de ser um malfeitor não significa que ele não tenha bons sentimentos. É que naquele momento o sentimento que prevalece é ainda aquele que o domina, que é o sentimento de inferioridade. Mas não significa que ele não tenha aqueles sentimentos
como nós conversamos, naquele estágio inicial de desenvolvimento, esperando ali aquele momento de despertar. E muitas vezes essa mão estendida para esse espírito pode ser esse começo. E a gente pergunta, poxa vida, mas tem que ser eu a fazer isso? Não poderia ser outra pessoa? Quer dizer, no momento em que nós temos a oportunidade de fazer o bem, nós não podemos transferir para outra pessoa sem que isso seja para nós uma perda de oportunidade para que nós mesmos cresçamos, porque o bem que nós fazemos a alguém é aquele bem que se reverte a todos nós, mesmo diante de uma situação tão conflitante e tão provocativa como essa. Então, conforme foi colocado para nós auxiliamos a nós mesmos no exercício da caridade nessa situação tão crítica, porque a gente vai lembrar sempre, né, aquele óbolo da viúva. O óbolo da viúva, aquela passagem do Evangelho, do Novo Testamento, lembra que o óbolo, né, que é a doação, que é a esmola, o óbolo da viúva é aquela doação que aquela senhora faz, dividindo, repartindo aquele pouco que ela possui, em comparação com aqueles outros que diante do altar coloca aquela grande quantidade de doação, mas dentro das suas sobras, sem que seja feito nenhum sacrifício. Então, com essa mesma ideia dessa esmola, também vem o sentimento de caridade. É fácil nós fazermos a caridade quando nós estamos confortavelmente instalados, quando nós estamos seguros, quando isso não exige de nós nenhum tipo de sacrifício. Agora, a verdadeira caridade é aquela que sai do fundo do nosso coração, quando nós realmente nos esforçamos, nos sacrificamos em benefício do outro. Então, da mesma forma que aquela esmola tem esse peso de repartir quando também temos a necessidade e de dar aquilo que sobra, a caridade confortável e a caridade diante do sacrifício também tem esse grande peso. Então, quer dizer, não questionemos a natureza daquele indivíduo. Salvemos aquela vida, porque essa vida é importante para Deus. Mesmo que seja para nós ali, né, não tenhamos esse mesmo entendimento, dada a nossa limitação. Porque o que nós queremos é fazer com que, por exemplo, como aconteceu, vamos lembrar aquela situação que aconteceu aqui em São Paulo, em que nós tivemos aquela quantidade enorme de mortes dentro daquele presídio, da penitenciária de São Paulo. 111 mortos, se eu não me engano. Então, quer dizer, para a sociedade foram tarde, ainda bem que morreu todo mundo. Então, o nosso sentimento inicial é exatamente esse. O sentimento que nós temos do desejo de vingança, de vermos aquele criminoso sofrer aquilo que ele mesmo fez. Quer dizer, nós, de uma forma moral, somos os carrascos. E sendo que, na verdade, a justiça não cabe a nós, porque nós não temos capacidade de julgar. E com o mesmo peso que nós julgamos, nós também somos julgados. Olha quantas lições do Evangelho chegam até nós. A Mami colocou, né, tem gente com dor que reage violentamente, né, e que o amor vai dulcificando, transformando aquela vida, né. Então a gente vê que muitas vezes esse espírito, ele tem ali aquela condição primitiva, mas nós não conhecemos quais foram as circunstâncias que foram encaminhando o espírito para essa situação. E somente essa mão estendida, mostrando para ele o sentimento do amor nessa face da caridade, é que vai fazer com que ele pelo menos inicie as reflexões iniciais para a sua transformação. André colocou na ler, falar e entender, né, mas agir na hora que o evento acontece, ainda não sei o que faria. Não, nenhum de nós, né, saberá o que fazer, André, se não estiver diante da situação. E a gente espera não precisar passar por um teste tão rigoroso dentro do campo moral como esse. Mas se acontecer, nós temos então essa ideia, não julguemos o indivíduo, observemos a oportunidade de fazer o bem, porque já que nós somos esse instrumento de Deus no nosso mundo, para ajudar a transformá-lo no mundo melhor, então quer dizer, façamos o trabalho que nós temos que fazer em nome desse entendimento que nós temos de servirmos a causa maior. Então assim, vamos fazer o bem
sem olhar a quem. E nessa hora essa frase tem esse peso maior agora, essa reflexão. E esse bem que muitas vezes nós colocamos até mesmo a nossa vida em risco para salvar o indivíduo, é ali que nós vamos mostrar realmente o sentimento de caridade. Por isso que a gente pensa, né? Eu espero um dia não precisar passar por isso. Mas o dia que passar, que a gente tenha pelo menos esse lampejo do sentimento de caridade, de fazer o bem a alguém sem olhar a quem e deixarmos que a própria justiça divina cuide daquele espírito ainda naquela condição tão primitiva. Na teoria, tudo muito bonito. Na prática, que a gente guarde então essa lição. Dudu lembrou, né, a nossa justiça chega como vingança. Nós não temos ainda, né, a justiça no sentido educativo. Nós não aprendemos ainda isso, né? Exatamente porque todos nós, embora nos vistamos de uma forma tão vistosa, ocupemos posições dentro da nossa sociedade, tenhamos um desenvolvimento intelectual que nos traz ali tantos títulos, né? Mas na hora em que nós puxamos de dentro de nós os nossos sentimentos mais escondidos, nós vamos trazer ainda o primitivismo da nossa condição de espíritos ainda na condição de provas e expiações. Então toda essa embalagem bonita, toda essa maquiagem que nós usamos, ela não vai esconder aquilo que nós temos de mais original, de mais legítimo, que são os nossos sentimentos mais profundos, né? Angelina lembrou aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Caridade necessária, segundo Paulo. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, é precipitada, né? Não se enche de orgulho e não é desdenhoso, não busca seus próprios interesses, não se gaba, não se irrita com nada, né? Então a caridade, né, é aquilo que a gente falou também, né? A gente já conversou sobre isso, né, que eu sempre coloco que nós temos 3 sentimentos que são muito nobres, ou elementos que são muito nobres, que nós ainda estamos começando a desenvolver. A felicidade, porque a nossa felicidade se confunde muito com prazer, com satisfação, mas a felicidade depende de uma transformação profunda de cada um de nós, do nosso crescimento. Então, quando nós dizemos, eu sou feliz, quer dizer, você está feliz ou está alegre, ou está satisfeito nesse momento? Será que a felicidade é realmente isso? Jesus vai lembrar que a felicidade não é desse mundo, porque nós precisamos ainda fazer um profundo trabalho de transformação interior para começarmos de fato a viver a felicidade do Espírito. O segundo é o amor, que é o sentimento mais nobre que nós temos. O nosso amor ainda, ele se confunde com paixão, se confunde com apego, ele é muito seletivo. Eu amo esse, mas não amo aquele. Como por exemplo aqui, né? Ama o próximo como a ti mesmo, desde que o próximo não seja um criminoso, desde que o próximo não me incomode, desde que o próximo seja meu amigo, esteja ali dentro da minha simpatia, porque se não tiver eu não amo. Então o nosso sentimento de amor, ele ainda é muito seletivo, ele está ainda nesse processo inicial de desenvolvimento. E o terceiro é a caridade. Essa nossa caridade também é seletiva. Nós fazemos desde que não me incomode, desde que não me exija nenhum tipo de sacrifício e desde que aquela pessoa, dentro do meu entendimento, seja merecedora dessa caridade. Então vemos que tudo é muito nobre, mas do nosso entendimento, da nossa capacidade de realização ou de demonstrar esse sentimento na prática, nós ainda temos muita dificuldade. E é por isso que nós observamos esses grandes exemplos que tem na nossa sociedade, que mostram realmente, como é o caso que a gente já conversou, até mesmo ontem, né, nós mencionamos o Chico, mencionamos Madre Teresa e tantos outros expoentes ou mesmo desconhecidos que mostram o verdadeiro valor da caridade. De perceber que aquele indivíduo, ele é um irmão na sua jornada evolutiva, ainda nesse estágio inicial, e que certamente ele só conseguirá ascender nessa jornada se ele tiver esse auxílio, se ele tiver essa mão amiga que não julgue, que não condene, que não execute aquela pena, mas que o auxilie naquele momento. E deixemos, né, que Deus, na sua imensa, infinita sabedoria,
saiba cuidar daquele espírito através ali das experiências que ele próprio vai vivenciar. Então, quer dizer, esse é o pensamento que nós temos que ter. Teórico, a princípio, na prática, vai depender ali das experiências que nós estivermos vivendo. Jesus foi o criminoso da época e foi amado por aqueles que receberam o corpo dele, né? E que estavam com ele sobre a cruz, né? Como Maria de Magdala. Então a gente vê, né? E ele próprio, vendo todos aqueles espíritos, demonstrando aquele sentimento de ódio, de vingança contra ele, no momento da sua crucificação, e ele via aqueles espíritos como espíritos ainda naquela jornada. E mais ainda, ele sabia que teria que passar por tudo aquilo. Fazia parte do seu projeto, da sua missão aqui no nosso mundo. Doeu em nós na época por não termos feito o necessário, né? Que façamos o necessário hoje. Verdade, né? A Angelina colocou, né? O amor, a caridade precisa ser trabalhado primeiro dentro de cada um de nós, né? Precisa muito para isso. Então, deixamos aqui essa reflexão. Kardec, então, depois, ele traz aqui uma observação, quando ele diz assim: por uma singular coincidência, recebemos, alguns dias mais tarde, a seguinte comunicação, obtida no grupo espírita de Havre, tratando mais ou menos do mesmo assunto. Escrevem-nos que, em consequência de uma conversa a propósito do assassino Dumoulin, o espírito Elizabeth de França, que já havia dado várias comunicações, apresentou-se espontaneamente e ditou o que se segue. Então, antes da gente ler a comunicação de Elizabeth de França, vamos então conhecer um pouquinho da sua biografia. Ele é um texto, assim, mais uma vez, como eu falei para vocês, né? Ele é um texto longo, mas eu acho que vale a pena a gente construir esse raciocínio antes da gente entender o valor da mensagem que está sendo apresentado para nós. Nós estamos aqui, então, no site Agência Boa Imprensa. Aí está aqui, notícias e comentários destinados a órgãos do Brasil e do exterior. Ele é um site católico e ele vai falar um pouquinho então sobre essa personagem. Vamos a ela. Princesa, mártir e santa, uma das mais ilustres vítimas da cruel e sinistra Revolução Francesa. Então nós vamos ver uma princesa sendo executada na Revolução Francesa e traz uma mensagem sobre caridade para com os criminosos. Então, quer dizer, a gente está, ao conhecermos a biografia dela, nós vamos sem dúvida ver essa mensagem por uma outra perspectiva. Por isso que eu acho que vale a pena a gente primeiro construir essa ideia para depois chegarmos na mensagem. André colocou, né, com certeza, até porque não temos oportunidade de conhecer a história dos espíritos que nos escrevem, né? Então vamos lá. É uma mensagem, então, é um texto escrito por Renato William Murta de Vasconcelos e diz assim para nós, vamos lá. Então sentem, pipoquinha no colo, atenção aqui na história e vamos lá. Como diz, né, no Castelo Rá-Tim-Bum, né, senta que lá vem história, vamos lá. Paris, Praça da Revolução, 18 horas, 10 de maio de 1794. Diante do pedestal onde outrora se erguia dominadora a estátua equestre de Luís XV, surge agora a silhueta sinistra da guilhotina. Em pleno regime do terror, a terrível máquina de matar trabalha sem cessar. Entre os 24 condenados, 18 nobres, um bispo, um cônego, um ex-ministro da guerra. Figura de destaque entre todos, uma princesa da Casa Real Francesa, Madame Elizabeth, irmã de Luís XVI, o último rei da França do ancien regime, né, do antigo regime. Trazidas da Conciergerie em duas carroças, as vítimas são acomodadas em 2 bancos, de costas para a guilhotina. No centro, Madame Elizabeth, vestida de branco com um chale sobre os ombros. A Marquesa de Cruzot d'Ambrose é a primeira a ser chamada. Aproxima-se de Madame Elizabeth e pede-lhe permissão para dar um abraço de despedida. A princesa aquece, oscula a nobre dama e anima-a com palavras de fé. Outra senhora é chamada, e outra e mais outra.
Enquanto isso, Madame Elizabeth, calma, serena, reza o De Profundis. Chega então a vez dos homens e cada um se inclina diante da princesa numa profunda reverência, como nos bons tempos da corte de Versalhes. Madame Elizabeth é a última e sobe as escadas do cadafalso, recusando a ajuda do carrasco Sanson. Mas ao ser colocada na prancha, seu chale cai, deixando descoberta parte de seu peito, e ela se volta suplicante para o carrasco. Monsenhor, em nome de sua mãe, cubra-me. São as suas últimas palavras. A lâmina fatídica caiu sem o rufar dos tambores, pois o funcionário principal encarregado de dar a ordem desabara no solo desmaiado. Um silêncio plúmbeo e o estupor geral dominam a cena, mas todos os relatos são unânimes em constatar que um suave perfume de rosas se espalhara por toda a praça. Assim morreu, há exatos 225 anos, Princesa Elizabeth Filipina Maria Helena de Bourbon, neta de Luís XV, tia de Luís XVII e irmã de Luís XVI e de Luís XVIII e de Carlos X, uma das figuras mais fascinantes e arrebatadoras da Casa Real Francesa. Por sua exuberante personalidade, suas altas virtudes, seus inúmeros talentos, sua bondade incomparável, Madame Elizabeth foi ombreando com seu irmão Luís XVI e sua cunhada Maria Antonieta, uma das vítimas mais ilustres da Revolução Francesa. Modelando o temperamento de princesas. Aqui tem a pintura dela, né? Depois eu mando para vocês o link para vocês acompanharem. Quem foi mais exatamente essa princesa cuja mentalidade e estatura moral representava o oposto per diametrum do espírito que movia os revolucionários franceses e que sacrificou tudo, inclusive a própria vida, para não se separar do infeliz monarca, seu irmão, de sua cunhada e de seus sobrinhos. No dia 3 de maio de 1764, nascia no Castelo de Versalhes a segunda filha do Dauphin, filho de Luís XV e de sua esposa Maria Josefa de Saxe. Agora os filhos do casal são Duque de Berry, Luís XVI, o Conde de Provença, Luís XVIII, o Conde de Artois, Carlos X, a princesa Marta Clotilde e a recém-nascida princesa Elizabeth, que recebeu no mesmo dia o batismo das mãos do cardeal de La Roche-Armont, arcebispo Duque de Reims, par e grande Smoller de França, tendo como sobrinhos o Duque de Parma e o futuro Luís XVI, que portava em seus braços sua pequena irmã. 30 anos mais tarde, ela lhe servirá de apoio na prisão do templo. A saúde frágil da princesa inspirou cuidados nos primeiros meses, mas acabou se firmando. O mesmo não aconteceu com seus pais. Elizabeth os perdeu na idade ainda muito tenra, 1 ano e meio para o Dauphin e pouco menos de 3 anos para a mãe. Ambos possuíam fé viva e piedade sólida, e antes de morrer deixaram as filhas aos cuidados de Maria Luísa de Rohan, condessa de Marsan e governanta dos Enfants de France, como eram chamadas as crianças principescas da Casa Real. Coube, portanto, à condessa de Marsan educar as duas princesas órfãs. Maria Clotilde, quase 5 anos mais velha que Elizabeth, era de temperamento doce e obediente, constratando com a grande vitalidade e temperamento exuberante da irmã, cujas cóleras espantavam os servidores. Berra quando não obtém imediatamente o que deseja, bate em seu cãozinho quando esse lhe desobedece e declara que não vai aprender a ler, com a justificativa de que já possui damas de companhia que podem ler para ela. Madame de Marsan não sabia o que fazer. Entre mentes, Elizabeth adoece, e Clotilde chama a si cuidar de sua pequena irmã. Com bondade, paciência e doçura, conquista o seu coração.
aproximando as boas disposições da doente, ensina-lhe a ler. Com a idade da razão e as leituras, e sobretudo com o bom exemplo da irmã, o temperamento vivaz de Elizabeth irá paulatinamente se arrefecendo. Ainda assim, Madame de Marsan necessita de ajuda, e para tal escolhe como subgovernantas a Condessa de Dalmau e a Baronesa de Macau, ambas educadas na famosa escola de Saint-Cyr, fundada por Madame de Materon, para a formação moral e intelectual de moças da nobreza. É legal que a gente vai também aqui acompanhando como eram os hábitos da época, né? Em 1770, Madame Elizabeth ganha duas das três grandes amigas da sua vida. A primeira, sua cunhada, Maria Antonieta, então jovem de 15 anos, que chegara a Versalhes para desposar o Dauphin, futuro Luís XVI. A segunda, Angélica de Macau, 2 anos mais velha, filha da baronesa de Macau. E a terceira, Luísa de Causans, virá mais tarde. Madame de Causans aliava a benevolência à severidade. Madame d'Aumale era mais espirituosa, embora jamais transigindo em matéria de princípios. Sua missão essencial consistia em ensinar às duas princesas os modos e as maneiras de seu estado e a arte da conversa, além de lhes dirigir os estudos em francês, latim, italiano, inglês, história, geografia, física, matemática e noções de filosofia. Mestres, os melhores especialistas em cada matéria. Por exemplo, Mardut, professor do Collège de France, matemático célebre. Madame Elizabeth tinha espírito científico e grande capacidade de raciocínio lógico, e se tornará uma grande matemática, chegando mesmo a compor uma tábua de logaritmos a pedido de um oficial da Marinha. Como as demais damas do tempo, aprendeu a bordar e a pintar eximiamente. Madame Elizabeth, o raio de sol da família. Luís XV, doente e percebendo a morte aproximar-se, em 7 de maio de 1774, pediu o santo viático. A procissão solene do Santíssimo Sacramento, da capela aos aposentos reais, foi acompanhada por toda a família real, inclusive Madame Elizabeth. Um ano mais tarde, em 15 de junho de 1775, ela acompanhará da tribuna da rainha a consagração de seu irmão Luís XVI. Nesse mesmo ano, uma grande tristeza lhe era reservada. Clotilde casou-se com o príncipe herdeiro de Piemont no dia 21 de agosto, e uma semana mais tarde a princesa, recém-casada, se despediu de sua família e partiu para Turim. Jamais voltará à França e nunca mais se encontrará com a irmã, para quem havia sido um verdadeiro anjo da guarda. Madame Elizabeth ficou de tal modo transtornada com a partida de Clotilde que teve um fortíssimo ataque de nervos, conforme relata Maria Antonieta. A ausência de Madame de Marsan será menos sentida. A governanta pediu demissão de seu cargo para acompanhar Madame Clotilde a Turim e foi substituída por sua sobrinha, a princesa de Guémené, uma senhora mundana que deixou às duas subgovernantas os cuidados da educação de Madame Elizabeth. A jovem princesa caminha para os seus 12 anos e já não é mais aquela menina colérica e cheia de soberba. Madame d'Aumale exerce grande influência sobre ela, aconselhando-a em suas leituras e incentivando-a a ser bem-humorada. Era vivaz, alegre, amável, como dirá dela Galdoni, seu professor de italiano. E Madame de Macau declara que é impossível ter mais espírito e ser mais amável. Seu irmão, o conde de Artois, refere-se a ela como o raio de sol da família. Submissão, regularidade e prudência. Noblesse oblige. É chegado o momento de aparecer em público. Assim, em 8 de outubro de 1776, Madame Elizabeth acompanha sua cunhada,
a rainha Maria Antonieta, ao Teatro da Ópera. A plateia, conquistada pelo charme das duas princesas, lhes dispensa caloroso aplauso. E já se faziam também projetos de casamento para essa jovem de deslumbrante beleza. Em 1775, o ministro Vergennes, das Relações Exteriores, iniciou tratativas para uni-la com o herdeiro do trono de Portugal, o futuro Dom João VI, pai do nosso imperador Dom Pedro I, mas o projeto não prosperou. No ano seguinte, falou-se de uma provável aliança com José II, imperador da Áustria e irmão de Maria Antonieta. Porém, o viúvo imperador excluiu a possibilidade de contrair segundas núpcias. Em 1778, lembrando aqui, pessoal, 1789 vai ser a queda da Bastilha, a época da Revolução. Então aqui a gente está em 78, então aqui 11 anos antes de acontecer esse fato, né? Esse fato histórico. Em 1778, tendo Madame Elisabeth atingindo a maioridade dos Enfants de France, Luís XVI declarou concluída sua educação e ela assumiu por inteiro as funções de princesa. Embora não se tenha formado em Saint-Cyr, possuía o espírito da instituição, que frequentemente visitava. Esse espírito é feito de submissão, regularidade e prudência. Submissão significa cumprir os deveres de Estado. Regularidade, o emprego ordenado do tempo. Prudência, o respeito ao próximo e a contemplação a Deus. Admirável comportamento na vida da corte. Por indicação de suas tias, a princesa adotou como professor o padre Joseph Madier, sacerdote jesuíta, que tentou instaurar em Paris a paróquia de Saint-Séverin, o culto ao Sagrado Coração de Jesus, e lhe abriu as portas dessa devoção eminentemente contra-revolucionária. Incentivou a jovem princesa à confissão e comunhão frequentes, ensinou-lhe as 3 práticas do aperfeiçoamento espiritual, a meditação, a oração mental e o exame da consciência, preparando-a para uma vida santa através do ascetismo inaciano. Então, olha só, esse ascetismo, né, dos ascetas que nós já conversamos, é aquela vida de isolamento, de renúncia, de vida exclusivamente espiritual, como a gente já viu em algumas situações, né? Luís XVI concedeu autonomia à sua irmã de 14 anos e lhe constituiu uma maçom. Tratava-se de uma pequena corte dentro da grande, que todo príncipe de sangue tinha. Era o seu círculo pessoal, desde o capelão e confessor às damas de honra, os escudeiros, os criados, as arrumadeiras e os médicos. A autonomia era limitada, pois na época a maioridade legal na França se atingia somente aos 25 anos. Apesar das limitações, ela podia dispor livremente de seu tempo e dar ordens às Storrèges, mas permanecendo na estrita dependência do rei, e adaptou-se rapidamente à sua nova condição. De há muito desejava aprender a montar a cavalo, apaixonou-se pela equitação e cavalgava diariamente com maestria durante várias horas. Madame de Macau via nisso um exagero, mas comentava que sua pupila se porte à merveille. Consagrada a Deus numa vida palaciana. No segundo ano de sua independência, em 1779, Madame Elisabeth tomou uma das mais importantes decisões de sua vida, consagrando-se a Deus. Madame Royale, sua sobrinha e confidente, na prisão do templo, relata que ela se consagrou a Deus desde a idade de 15 anos e a partir daí só se preocupou com a salvação de sua alma. Certamente Luís XVI tomou conhecimento do voto de celibato de sua irmã, pois nunca mais arquitetou projetos de casamento para ela. Enganar-se-ia quem pensasse que o voto de entrega completa a Deus levaria Madame Elisabeth ao convento, a exemplo de sua tia, Madame Luísa, que se tornou carmelita. Em 1786, ela recusou a dignidade de abadesa de Remiremont,
cargo prestigioso ocupado apenas por princesas de sangue real, pois desejava permanecer em Versalhes. Além de cumprir todos os deveres da corte, nutria um verdadeiro culto à família e à amizade. Todas as noites a família real inteira se reunia para o jantar nos aposentos da Condessa de Provença, e Madame Elizabeth nunca faltava a esses saraus. A jovem princesa ama os amigos como ama sua família, com um coração alegre e de modo exuberante. Disso ela mesma se dá conta, quando termina suas cartas assinando Elizabeth a Louca. Não obstante, Madame de Macau escreve que ela é cheia de tato e exata no cumprimento de todos os seus deveres. O que ela não domina muito bem é o dinheiro, gastando sem contar em presentes para as amigas e esmolas para os pobres, que vêm de todas as partes implorar-lhe socorro. Num palácio, vida à maneira de um convento secular. Em maio de 1783, Luís XVI lhe deu a residência de Montreux, antiga propriedade da princesa de Guémené. Por uma delicada atenção, deixou à esposa a incumbência de transmitir a notícia à sua irmã. Assim, num dia em que as duas visitavam sua residência, Maria Antonieta disse à cunhada: "Minha irmã, esta é agora a sua casa, será o seu Trianon. O rei, que tem o prazer de lhe oferecer esse presente, deixou-me a satisfação de lhe o comunicar." Montreux, situada à grande avenida de Versalhes, a pouco mais de 1 quilômetro de distância do castelo, não é um grande palácio, como os dos irmãos, mas uma residência confortável e charmosa, de 2 andares, num terreno de 7 hectares. Atento à minoridade da irmã, Luís XVI só a autorizaria a pernoitar fora de Versalhes depois de atingir os 25 anos de idade. A partir de 1784, Montreux torna-se o refúgio de Madame Elizabeth, onde passa vários dias da semana, com suas damas de companhia, cujo número cresce de ano para ano, leva uma vida regrada e de oração. Entre sua chegada por volta das 9 horas da manhã e sua partida às 6 horas da tarde, o emprego do tempo é metodicamente ordenado, sucedendo-se às horas de trabalho de agulha, de leitura, de conversa, de oração e de distração. Jean de Viguerie comenta que Montreux é uma espécie de convento secular, cuja priora é Madame Elizabeth. Então ela vivia sempre no palácio, mas durante o dia ela passava nesse local. Alegria, piedade, caridade, gentileza e amizade. Além do seu gosto entusiasmado pela equitação, pelas caçadas a cavalo e pela pesca, ela se mostra incomparável nos trabalhos de agulha, bem mais preferidos por suas damas de companhia. Seus bordados rivalizam com os das melhores artesãs do reino. Pinta com rara arte paisagens agrestes e marinhas, ela que nunca viu o mar. Dedica-se também à música, tocando harpa e cravo. No afã de tudo aprender, inicia-se na arte da modelagem, podendo assim oferecer às amigas imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos santos, feitas por suas mãos. Madame Elizabeth tinha 3 padrões de vida bastante distintos. Uma, a da corte, pois sua condição de princesa de sangue a obriga a receber em audiência personalidades de passagem por Versalhes. A segunda, em Montreux, na companhia de suas damas. E a terceira, sua vida privada, comporta longos momentos de solidão, como escreve a Madame de Blangy, em setembro de 1784. Diz ela: "Estou no Trianon, onde levo uma vida muito solitária." Nota-se em suas cartas um raro discernimento. Diagnosticava com notável lucidez a frivolidade da sua época e da vida na corte. Embora a solidão lhe pesasse, temia muito mais a vida de dissipação. Sua piedade lhe dava forças para enfrentar
um ambiente que lhe era hostil, sendo o único membro da família real que assistia diariamente à Santa Missa. No tempo da Quaresma, observava rigorosamente o jejum prescrito pela Igreja. Contudo, sua vida não era de uma asceta. Gostava da boa mesa, mas sabia se conter. Nisso, seu estrito regulamento de vida a ajudava. Alegria casta, piedade profunda, caridade sem limites, gentileza perfeita, amizade inquebrantável, tudo isso se encontra em Madame Elisabeth. Um tal conjunto de qualidades morais não é comum na corte, por isso ela gozava de alta reputação em toda a França. Em 26 de agosto de 1786, Monsenhor de Beausset, bispo de Alais, quando foi recebido pelo rei, pediu e lhe foi concedido que lhe apresentasse Madame Elisabeth. Dirigiu a ela um pequeno discurso em que elogiou sua candura, inocência, indiferença às honras e aos prazeres mundanos, e terminou lamentando que suas palavras não estavam num nível condizente com a realidade. E ela replicou: é bem verdade, estão bem acima delas. Estão bem acima dela. Revolução Francesa. Monstros saídos dos infernos. No dia 3 de maio de 1789, ela atingiu a maioridade legal, sendo autorizada a pernortar em Montreux e presidir círculos aos quais homens são admitidos. Uma pequena festa comemorou o aniversário, mas o clima político abafou a alegria. 2 dias depois, o rei abriu os Estados Gerais, mas o terceiro estado, representantes do povo, entrou em rebelião na sessão seguinte, recusando-se a realizar reuniões como corpo distinto dos dois outros, o clero e nobreza. O clero e a nobreza deram-lhe apoio, e os 3 estados se transformaram em Assembleia Constituinte. Era o início da Revolução. Madame Elisabeth assistiu a tudo da Logia Real. Sua propriedade em Montreux situava-se quase em frente ao salão do Menus Plaisir, onde se congregava a Assembleia. Em 29 de maio escreveu: tudo vai a pior do que nunca. A monarquia só conseguirá retornar seu brilho por meio de um golpe de força. Meu irmão não o fará. Meu irmão não o dará. No dia 12 de julho, houve uma insurreição em Paris, e 2 dias depois, a Bastilha caiu. O rei ordenou que seu irmão, o conde de Artois, tomasse o caminho do exílio. Era o primeiro abalo na união familiar, repercutindo também nas famílias amigas. Pressentindo o perigo, Madame Elisabeth quis salvar suas 2 melhores amigas e ordenou a Angélica de Borbel e Luísa de Rangecourt partissem para o estrangeiro. Aqui a Revolução, a gente lembra, aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Aqui a gente está no dia 12, 2 dias antes de acontecer a queda da Bastilha. Na noite de 5 para 6 de outubro, o castelo de Versalhes foi invadido por uma turba de agitadores vindos de Paris, que forçaram as portas e massacraram os guardas. A família real foi arrastada no dia 6 para Paris, numa marcha lenta precedida pelos bandidos, que brandiam chuços com as cabeças dos guardas neles espetadas. Madame Elisabeth relatou em carta ao padre de Lubersac o suplício dessa jornada em companhia de monstros saídos dos infernos. O Palácio das Tulherias tornou-se para a família real uma mal disfarçada prisão. Das damas de companhia, só lhe restavam 2. Houve defecções vergonhosas, como a do conde de Cogny, seu cavaleiro de honra, que partiu para Veneza sob o pretexto de acompanhar a filha e não retornaria mais à França. Madame Elisabeth assistia à missa e comungava diariamente, numa época em que ainda era raríssima a comunhão frequente. Incitava suas amigas a imitá-la, como em carta a Madame Rogecourt, que em 16 de outubro de 1790. Não te deixes privar do alimento divino,
nada de escrúpulos que afetam o bom senso. Discerniu na Assembleia Nacional e na revolução por ela promovida o grande inimigo a enfrentar. Em 18 de março de 1791, informa a Madame Rangecourt: a França está a ponto de perecer, só Deus pode salvá-la. Pouco depois, em outra carta, lamenta que a França talvez não mereça ser salva, por causa dos bispos e padres juramentados, uma tremenda ofensa à majestade divina. Símbolo de fidelidade à fé católica. A devoção aos sagrados corações de Jesus e de Maria ocupava lugar eminente em sua vida de piedade, praticada em espírito de reparação pelas ofensas que lhes são dirigidas todos os dias. Com esse objetivo, fundou em julho de 1789 uma associação consagrada aos dois corações. Em julho de 1790, quando a sanção real à Constituição Civil do Clero, ela fez um voto ao Coração Imaculado de Maria para obter a conservação da religião católica na França, consistindo em 3 promessas: dar um donativo para uma boa obra, pagar a educação de um rapaz e uma moça pobres, erigir um altar ao Coração Imaculado de Maria, diante do qual deverá ser celebrada mensalmente uma missa em ação de graças. Para comemorar esse voto, Madame Elisabeth ofereceu à Catedral de Chartres 2 corações unidos de Jesus e de Maria, confeccionados com o mais puro ouro. Em 1791, determinou que a boa obra seja assistência pecuniária aos padres não juramentados sem recursos, posto que a coragem do clero fiel lhe é motivo de consolação. Em março de 1791, o padre Madier, seu confessor, desde a idade dos 9 anos, acompanhou o exílio suas 3 tias. Essas queriam levar consigo a querida sobrinha, que, no entanto, se recusou. Seu dever, dizia ela, era permanecer junto ao rei. Para substituir seu confessor, dirigiu-se ao superior do Seminário das Missões Estrangeiras, que lhe indicou o padre Edgerval de Firmont, sacerdote de origem irlandesa, zeloso em visitar os pobres e ouvir confissões. Diante da feroz perseguição desencadeada contra os padres não juramentados, ela considerava a possibilidade do martírio, mas declarou: não tenho propensão ao martírio, mas espero que Deus me dará a força necessária caso esteja destinada a ele. Aos olhos de toda a França, Madame Elisabeth se destaca como símbolo de fidelidade à fé católica. Todos conheciam sua recusa inabalável de assistir a missas celebradas por padres constitucionais, tornando-se, por isso, alvo dos escritores revolucionários. O pasquim Perret de Chêne, publicado pelo padre apóstata Hébert, insulta-a como a gorda Babé, essa mulherzinha tão má como bonita, essa carniça má que gostaria de ver a nação lançada aos diabos. Aspectos mais sangrentos da Revolução Francesa. Nuvens negras se adensavam no horizonte, enquanto ela sofria com a inércia do rei, pois havia momentos em que a crise ainda podia ser debelada. Ah, se o rei se decidisse a mandar cortar 3 ou 4 cabeças, tudo se resolveria, exclama com tristeza. Depois do fracasso da fuga de Varennes, em julho de 1791, ela prevê as piores convulsões para a França e se prepara espiritualmente para a tragédia. Os acontecimentos se precipitavam. A Assembleia Legislativa sucedeu à Constituinte em setembro e havia insatisfação em todo o país. O recurso à guerra era a solução para abafar os descontentamentos. Enquanto isso, a esquerda radical da Assembleia preparava a deposição do rei e o fim da monarquia. Atingiu seu objetivo com os levantes sangrentos de 20 de julho e 10 de agosto de 1792, quando o Palácio das Tulherias foi invadido e a guarda suíça massacrada com centenas de nobres fiéis. A família real se refugiou na Convenção
e 3 dias depois foi levada prisioneira para a Torre do Templo, antigo palácio da Ordem de Malta. A convenção aboliu a monarquia e proclamou a república no dia 21 de setembro. No início de dezembro, abriu processo contra o rei, condenando-o sem sursis em 19 de janeiro de 1793 e executado 2 dias depois. Na manhã do dia 21, ao ouvir o troar dos canhões, Maria Antonieta compreendeu que ficara viúva. Ajoelhou-se então diante do filho de 9 anos e o reconheceu como o novo rei da França. O ódio revolucionário contra a família real não diminuiu. O jovem rei foi separado dos seus e colocado sob o jugo do sapateiro Simão, que o torturou até a morte. Em setembro, transportaram a rainha Maria Antonieta para o Concierge, onde foi julgada e executada no dia 16 de outubro. Martirizada princesa de sangue real, heróica e inocente. Na prisão do templo ficaram juntas Madame Elizabeth e Madame Royale, sua sobrinha de 14 anos. Depois da execução da rainha, os municipais lhe retiraram a baixela de prata, as porcelanas e os candelabros. Os jacobinos radicais queriam agora o sangue de Maria, de Madame Elizabeth, e Hébert não se cansava de reclamá-lo em seu pasquim. Fracassaram 2 tentativas de levar a princesa ao tribunal revolucionário, mas a terceira prosperou com a cumplicidade de Robespierre. Na noite de 9 de maio de 1794, esbirros levaram Madame Elizabeth para a Concierge. Seu processo com os demais 23 acusados, iniciado às 9 horas da manhã, terminou ao meio-dia com a condenação sumária de todos. Chavot-Lajarte, o advogado de Madame Elizabeth, foi ardilosamente impedido de intervir no simulacro de processo presidido pelo ex-seminarista Aposta Dumas. Os condenados foram imediatamente conduzidos à sala fúnebre, onde Sanson e seus auxiliares lhe cortaram os cabelos. Madame Elizabeth aproveitou esses derradeiros momentos para preparar todos para a morte, animando-os a ter confiança na misericórdia divina e lhes acenando para a radiosa perspectiva do céu a alcançar dentro em pouco. A sequência trágica já a conhecemos. O assassinato de Madame Elizabeth, movido pelo ódio jacobino a tudo que ela representava, isto é, a sociedade sacral, hierárquica, anti-igualitária e embebida no espírito da Igreja, constitui um verdadeiro martírio, no sentido etimológico do termo. Um autêntico testemunho da fé católica e dos valores da civilização cristã, deixando patente para todas as gerações futuras a carantonha cruel, ímpia e infernal da Revolução. Os restos ensanguentados de Madame Elizabeth, sepultados numa vala comum, junto com os demais corpos, jamais foram encontrados. A ela não estavam reservados nem sepultura, nem epitáfio, nem monumento, mas permanece viva na França a lembrança dessa princesa de sangue real, heróica e inocente, arrojada e pura, brilhante e humilde, em tudo uma grande dama e modelo ilibado de todas as perfeições morais. Então essa aqui é a história, né, de Madame Elizabeth, a quem então, né, nós temos aqui agora de quem a gente tem aqui a possibilidade de conhecer essa mensagem após a desencarnação, contando um pouco, né, de toda essa saga que essa família viveu, especialmente ela, até o momento dessa execução. Né, foi levada então à prancha, né, para quem já viu algum filme de época desse período da Revolução Francesa, conhece mais ou menos ali um instrumento, né, ela deita, ela é arrastada depois ali alinhada com a guilhotina, e aí então vem a guilhotina e a cabeça cai no cesto, né? Então algo muito triste. E essa prévia de cortar o cabelo, de tirar aquelas roupas, né, que cobrem o pescoço e tudo mais, e aí como foi mostrado, né, o chale
que cobria o peito dela, quando foi então ali desnudo, ela pediu ao carrasco que cobrisse, né, para que ela mantivesse ali a sua dignidade de mulher, né? Então aqui depois vem essa mensagem, só que a gente vai ler essa mensagem então no nosso próximo encontro, né, porque agora a gente tem aqui o final do nosso estudo, para a gente poder acompanhar com calma, mas eu vou postar para vocês depois o link dessa página, para vocês acompanharem, depois ler com calma, ver as imagens que tem ali, as pinturas que foram feitas a respeito dela, que mostram então essa saga dessa menina, que se tornou essa mulher, e acabou depois se tornando uma santa dentro da igreja, e aqui, não menos importante, dentro dessa santidade, vem essa mensagem tão nobre que foi inserida lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é isso, meus amigos. É uma pena que a gente não consiga aqui emendar com a história, mas o nosso horário já extinguiu. A gente deixa então para o nosso